Oceano Atlântico Norte, 26 de maio de 1941. O sargento artilheiro Hans Weber limpou o sal dos olhos enquanto se segurava no parapeito gelado de uma das baterias antiaéreas de 37 mm do Bismarck, sentindo o metal vibrar sob suas luvas encharcadas cada vez que o colosso cortava uma onda. O maior e mais temido encouraçado do mundo rasgava as águas revoltas do Atlântico com a indiferença de quem sabe que é invencível. Uma fortaleza flutuante de 50 mil toneladas de aço. Krupp blindado que, apenas 3 dias antes, havia enviado o orgulho da Marinha Real Britânica, o HMS Hood, para o fundo do oceano em questão de minutos. Um único salvo certeiro da artilharia principal do Bismarck atingira o paiol de munições do Hood, e o cruzador de batalha britânico de 42 mil toneladas partiu-se ao meio e desapareceu em menos de 3 minutos, levando consigo 1.415 homens. Apenas 3 sobreviveram. A confiança alemã, já elevada, tornou-se absoluta naquele momento. O Bismarck era invulnerável. Nada no oceano poderia detê-lo. Mas então, vindo de entre as nuvens baixas e a névoa gelada que cobria o Atlântico como uma mortalha cinzenta, Weber ouviu um som que parecia completamente deslocado naquela guerra moderna de radar, torpedos magnéticos e blindagem de 300 milímetros. Não era o rugido potente de um motor de alto desempenho. Não era o uivo de uma turbina ou o sibilo de um caça mergulhando em ataque. Era um zumbido rítmico, quase preguiçoso, como o ronronar de um trator voador. Um som que pertencia a outra década, talvez a outra guerra inteira. Weber vasculhou o horizonte cinzento com seus binóculos, apertando os olhos contra os borrifos de sal, e por um longo momento pensou que seus olhos exaustos o estavam enganando. Surgindo da tempestade como aparições de um passado que deveria estar morto e enterrado, balançando violentamente com as rajadas de vento lateral que açoitavam o Atlântico, estavam aeronaves que pareciam ter saído diretamente de um museu da Primeira Guerra Mundial. Biplanos. Aeronaves com estruturas de metal cobertas por tela pintada, cabos de aço esticados entre as asas superior e inferior, rodas fixas penduradas sob a fuselagem como pernas desengonçadas de cegonha, e cockpits abertos onde os pilotos estavam expostos aos elementos como cavaleiros medievais sem armadura. No rádio interno do Bismarck, alguém riu. Uma risada curta, incrédula, quase aliviada. Eles enviaram às antiguidades, murmurou um marinheiro com o desprezo de quem opera a máquina de guerra mais sofisticada dos oceanos. Os artilheiros alemães, homens treinados exaustivamente para operar os sistemas de mira e controle de tiro mais avançados da Kriegsmarine, computadores analógicos de balística que calculavam deflexão, velocidade do vento, distância e velocidade do alvo em tempo real, ajustaram seus equipamentos para alvos de alta velocidade, como haviam sido treinados. Mas aquelas relíquias de pano e arame estavam voando tão devagar, tão absurdamente perto das ondas furiosas, que os sofisticados computadores de tiro alemães simplesmente não conseguiam processar a informação. Os cálculos não faziam sentido. As tabelas de deflexão não tinham colunas para aeronaves que voavam a 120 km por hora. Aqueles aviões não se comportavam como alvos modernos. Não voavam como caças ou bombardeiros de 1941. Voavam como fantasmas de uma era que todos acreditavam esquecida. E então, sem hesitação e sem medo aparente, o líder da formação inclinou o nariz de seu biplano e mergulhou em direção à muralha de aço do Bismarck. Hoje vamos dar uma olhada em uma das aeronaves mais improváveis, mais ridicularizadas e, no fim das contas, mais decisivas de toda a Segunda Guerra Mundial, o Fairey Swordfish. Uma aeronave que já nasceu tecnicamente obsoleta no dia em que entrou em serviço, um biplano de tela e tubos de aço navegando uma era de monoplanos de metal e motores de 2.000 cavalos. Apelidado carinhosamente, ou talvez ironicamente dependendo do humor do piloto, de string bag, a sacola de barbante, porque assim como aquelas sacolas de compras que as donas de casa britânicas usavam, parecia capaz de carregar qualquer coisa, apesar de sua aparência frágil.
Rejeitado pelos teóricos da guerra aérea como um alvo fácil demais, até para os artilheiros mais incompetentes, o Swordfish provou ser o pesadelo recorrente das marinhas alemã e italiana. Esta é a história de como um avião que parecia feito de vime e esperança conseguiu o que os navios mais poderosos e modernos da Marinha Real Britânica não conseguiram: paralisar o Bismarck e mudar irrevogavelmente o curso da guerra no mar. Uma história de engenharia teimosa, de pilotos que enfrentavam o gelo em cockpits abertos a 15 metros das ondas, e da brutal aritmética de que, às vezes, o progresso tecnológico mais avançado pode ser derrotado pela simplicidade mais absoluta. Então aperte os cintos. Vamos voar em meio à tempestade. A história do Swordfish não começa com um salto tecnológico revolucionário ou com uma visão futurista da guerra aérea. Começa com algo muito mais prosaico e muito mais britânico. Uma necessidade de versatilidade que beirava o impossível, combinada com um orçamento que beirava o inexistente. Era meados da década de 1930. Enquanto a Alemanha nazista investia fortunas no desenvolvimento dos caças e bombardeiros que se tornariam o Messerschmitt Bf-109 e o Heinkel He-111, e enquanto a própria Grã-Bretanha dedicava seus melhores engenheiros ao Supermarine Spitfire, a Marinha Real Britânica, o almirantado, como sempre um mundo à parte dentro do establishment militar britânico, emitiu a especificação S-1533. O que eles pediam era, na prática, um milagre com asas. Eles queriam uma aeronave classificada como TSR, Torpedo, Spotter and Reconnaissance, ou seja, um único avião que pudesse cumprir 3 funções radicalmente diferentes. Primeiro, deveria ser capaz de lançar torpedos contra frotas inimigas em ataques rasantes sobre o mar, uma das missões mais perigosas e tecnicamente exigentes da aviação naval. Segundo, deveria servir como observador e corretor de artilharia para os canhões dos navios de linha, sobrevoando o campo de batalha naval e comunicando por rádio as correções de tiro necessárias. E terceiro, deveria realizar patrulhas de reconhecimento de longa distância sobre os vastos espaços vazios do oceano, procurando frotas inimigas, submarinos e navios mercantes. Para a época, combinar essas 3 funções completamente distintas em uma única aeronave embarcada, uma aeronave que ainda precisava decolar e pousar nos convéses curtos, estreitos e instáveis dos porta-aviões da Royal Navy, exigia um compromisso de design tão radical que muitos engenheiros consideravam impossível. Algo teria que ser sacrificado, e o que a Fairey Aviation escolheu sacrificar foi o que a maioria considerava essencial: a velocidade e a modernidade. A Fairey Aviation Company apresentou seu protótipo, designado TSR-2, e ele era tudo o que os modernistas desprezavam. Era grande, volumoso, tinha 3 assentos para piloto, observador e artilheiro telegrafista. E o mais importante e o mais polêmico, era um biplano. Num momento em que toda a indústria aeronáutica mundial corria freneticamente para abandonar a configuração de 2 asas em favor dos monoplanos aerodinamicamente superiores, a Fairey estava apresentando uma aeronave que parecia ter viajado no tempo desde 1918. Mas o designer-chefe Marcel Lobel e sua equipe sabiam exatamente o que estavam fazendo, e a lógica por trás da decisão era implacável. Para operar nos convéses curtos e violentamente instáveis dos porta-aviões britânicos da época, navios que eram significativamente menores e menos equipados que seus equivalentes americanos e japoneses, eles precisavam de uma aeronave com uma velocidade de decolagem e pouso extremamente baixa. Precisavam de uma máquina que pudesse sair do convés quase sem pista e pousar quase parando no ar. E para isso, nada superava a sustentação proporcionada por 2 conjuntos de asas enormes. O motor escolhido para dar vida ao Swordfish foi o Bristol Pegasus, um radial de 9 cilindros refrigerado a ar que produzia entre 690 e 750 cavalos de potência, dependendo da variante. Comparado aos motores que equipavam os caças contemporâneos, o Rolls-Royce Merlin do Spitfire produzia mais de 1.000 cavalos, e o Pratt & Whitney do Corsair americano chegaria a 2.000. O Pegasus era modesto, quase humilde.
Mas o Swordfish não precisava de velocidade bruta. O que ele precisava, e o que o Pegasus lhe dava com uma confiabilidade quase sobrenatural, era sustentação a baixa velocidade e uma capacidade de decolar com cargas pesadas em distâncias que fariam qualquer aeronave moderna simplesmente cair no mar. O motor radial tinha outra vantagem que ninguém calculou na fase de projeto, mas que se provaria inestimável em combate. Sua configuração refrigerada a ar significava que não havia um sistema de refrigeração líquida vulnerável. Um único projétil que perfurasse o radiador de um motor em linha como o Merlin podia condenar a aeronave em minutos. O Pegasus podia receber múltiplos impactos nos cilindros e continuar funcionando, tossindo e fumegando, mas funcionando, levando seus tripulantes de volta para casa. Mas havia uma característica, ou melhor, uma realidade fundamental, que definia o Swordfish mais do que qualquer outra e que se tornaria o centro de cada piada e de cada lenda: sua construção. A estrutura interna era de tubos de aço e duralumínio, razoavelmente robusta e surpreendentemente tolerante a danos. Mas a cobertura externa, aquilo que dava forma à fuselagem e às asas que deveria proteger a aeronave dos elementos e dos projéteis inimigos, não era de metal, era tela. Tecido de linho irlandês esticado sobre a estrutura e pintado com uma mistura de dope, um verniz à base de acetato de celulose que endurecia e impermeabilizava o tecido, dando-lhe uma aparência lisa e brilhante que disfarçava, mas não escondia, sua natureza fundamentalmente têxtil. De longe, o Swordfish parecia uma aeronave normal. De perto, parecia um modelo gigante feito por um aeromodelista ambicioso. Isso dava à aeronave uma leveza incrível para suas dimensões, mas também a tornava, pelo menos em teoria, vulnerável a literalmente qualquer arma que disparasse em sua direção. O que os engenheiros e os estrategistas não previram, o que ninguém poderia ter previsto com base na lógica convencional, foi que essa aparente fraqueza catastrófica se tornaria, em combate real, uma das suas maiores e mais bizarras vantagens. O armamento ofensivo e defensivo do Swordfish era tão modesto quanto o resto da aeronave. O piloto dispunha de uma única metralhadora Vickers de calibre 303 fixada na fuselagem superior, sincronizada para disparar através do disco da hélice, uma tecnologia que já era padrão na Primeira Guerra Mundial. Na parte traseira, o observador artilheiro operava uma metralhadora Lewis ou Vickers-K, montada em um suporte giratório, cobrindo o hemisfério posterior da aeronave com uma eficácia que dependia mais da coragem e da pontaria do operador do que da sofisticação do equipamento. Contra caças modernos, essas armas defensivas eram pouco mais do que um gesto simbólico de resistência. Mas a verdadeira ferroa do Swordfish, a razão pela qual existia, a arma que justificava cada decisão de design e cada compromisso, era o torpedo aéreo de 18 polegadas montado sob a barriga da fuselagem. Um cilindro de aço e explosivos pesando aproximadamente 730 quilos que, nas mãos certas e lançado na distância certa, podia rasgar o casco de qualquer navio aflutuando. E depois havia o cockpit, aberto, completamente, implacavelmente, absurdamente aberto aos elementos. Em 1940 e 1941, quando os pilotos de Swordfish voavam missões de ataque que podiam durar 3, 4, 5 horas sobre o Atlântico Norte ou o Mediterrâneo, eles faziam-no expostos ao vento cortante, à chuva horizontal, ao granizo e, nos teatros árticos, ao gelo que se formava nos óculos de proteção, nas luvas, nos cabos de controle e até nos lábios. A proteção consistia em casacos de voo forrados com pele de carneiro, capacetes de couro, óculos e uma pequena tela de acrílico à frente do piloto, que desviava parte do fluxo de ar, mas fazia pouco para proteger contra as temperaturas que, à altitude e em latitudes setentrionais, podiam cair facilmente a menos 20 ou menos 30 graus. A visibilidade, reconhecia-se, era excelente. Sem canopy fechado, sem molduras de metal, o piloto tinha uma vista panorâmica de 360 graus do campo de batalha. Mas o conforto era absolutamente inexistente. Pilotos que voaram o Swordfish descreviam a experiência como
estar amarrado ao exterior de um trem em movimento durante uma tempestade de neve. E diziam isso sem nenhum exagero. O primeiro voo do protótipo ocorreu em 1934, e quando a guerra finalmente estourou em setembro de 1939, o Swordfish já era universalmente considerado uma relíquia operacional que sobrevivia nos esquadrões por pura inércia burocrática. Os pilotos da Luftwaffe, quando tomavam conhecimento da aeronave, zombavam abertamente dela. Os próprios britânicos, reconhecendo a obsolescência evidente, já tinham planos avançados para substituí-lo rapidamente pelo Fairey Albacore, uma aeronave marginalmente mais moderna com cockpit fechado e motor mais potente. Mas o destino, que na guerra raramente respeita os planos dos burocratas, tinha outros planos para o String Bag. Os problemas do Swordfish, analisados no papel e segundo qualquer métrica racional de guerra aérea, eram fatais. O primeiro e mais óbvio era a velocidade máxima. Carregado com um torpedo de 730 quilos pendurado sob a barriga, o Swordfish conseguia uma velocidade máxima de aproximadamente 140 km por hora. Para contextualizar essa cifra de forma adequada, os caças alemães e italianos que ele poderia encontrar voavam a 500 km por hora ou mais. Os bombardeiros que a Luftwaffe considerava lentos eram 2 vezes mais rápidos que o Swordfish em ataque. Era, em termos aerodinâmicos, uma tartaruga com asas num mundo de falcões. O segundo problema era a defesa. Com apenas uma metralhadora traseira de calibre rifle, operada por um homem em pé num cockpit aberto, fustigado pelo vento, e com uma velocidade tão baixa que qualquer caça inimigo podia simplesmente voar ao redor dele e escolher o ângulo de ataque mais conveniente, o Swordfish deveria ser, segundo toda a lógica militar, uma presa tão fácil que abatê-lo mal contaria como uma vitória. O terceiro problema era a exposição. O cockpit aberto em missões sobre o Atlântico Norte significava que a fadiga, a hipotermia e o gelo eram inimigos tão perigosos quanto as metralhadoras alemãs. No entanto, quando as operações de combate reais começaram, a realidade teimosamente se recusou a seguir os manuais. O Swordfish provou, missão após missão, que a guerra real raramente respeita as planilhas dos teóricos. Em novembro de 1940, o Swordfish fez sua primeira declaração inequívoca de relevância em um ataque que reverberaria pela história naval com a força de um terremoto. Na noite de 11 de novembro, 21 Swordfish decolaram do convés do porta-aviões HMS Illustrious no Mediterrâneo e voaram através da escuridão em direção ao porto fortificado de Taranto, no sul da Itália, onde a poderosa Regia Marina italiana mantinha sua frota de batalha ancorada sob a proteção de redes anti-torpedo, balões de barragem e baterias antiaéreas. O que se seguiu foi o primeiro ataque bem-sucedido de torpedos aéreos lançados a partir de porta-aviões contra uma frota em porto na história. Em 2 ondas de ataque separadas por 1 hora, os Swordfish afundaram o encouraçado Conte de Cavour e danificaram gravemente os encouraçados Litório e Caio Duílio, além de atingirem o cruzador Trento e instalações portuárias. 21 biplanos de tela, voando a 140 km por hora em plena escuridão através de uma floresta de cabos de balões de barragem e de fogo antiaéreo, haviam alterado radicalmente o equilíbrio de poder naval no Mediterrâneo numa única noite. O custo? 2 Swordfish perdidos. O impacto estratégico foi monumental. A Regia Marina traumatizada retirou seus navios restantes para portos mais ao norte, concedendo à Marinha Real uma liberdade de manobra no Mediterrâneo Central que seria crucial nos meses seguintes. Mas a consequência mais duradoura de Taranto aconteceu a milhares de quilômetros de distância. Em Tóquio, oficiais da Marinha Imperial Japonesa estudaram os relatórios do ataque com uma atenção obsessiva. Se biplanos obsoletos britânicos podiam causar tamanho estrago a uma frota ancorada, o que poderiam fazer centenas de aeronaves modernas japonesas contra uma frota americana igualmente ancorada? Pearl Harbor foi, em grande medida, Taranto amplificada, e os almirantes japoneses jamais negaram essa dívida intelectual. O String Bag, sem saber, havia escrito o manual para o ataque que arrastaria os Estados Unidos para a guerra.
Mas o verdadeiro teste de fogo do Swordfish, o momento que gravaria seu nome na história com letras permanentes, viria 6 meses depois de Taranto, em maio de 1941, contra o titã supremo da Kriegsmarine. O Bismarck, o maior e mais poderoso encouraçado que a Alemanha já construíra, havia rompido as defesas britânicas e escapado para o Atlântico aberto, acompanhado pelo cruzador pesado Prinz Eugen. A destruição do Hood, vista pela Marinha Real como a maior humilhação naval desde coronel em 1914, transformou a caçada ao Bismarck em uma questão de honra nacional que transcendia qualquer cálculo estratégico. O primeiro-ministro Churchill transmitiu uma ordem que era simultaneamente simples e desesperada. Afundem o Bismarck. Quase todos os navios disponíveis na Home Fleet e na Força H no Atlântico foram desviados para convergir sobre o encouraçado alemão. Mas havia um problema devastadoramente simples. O Bismarck era rápido demais. Com seus motores a vapor produzindo 150 mil cavalos de potência, o encouraçado alemão podia manter uma velocidade sustentada de 30 nós, mais rápido do que a maioria dos navios de linha britânicos que o perseguiam. Se o Bismarck conseguisse manter seu rumo sudeste em direção à costa francesa ocupada, em questão de horas estaria sob a cobertura aérea protetora dos bombardeiros e caças da Luftwaffe baseados na França, e os navios britânicos teriam que recuar ou enfrentar ataques aéreos devastadores sem cobertura própria. A aritmética do tempo e da distância era implacável. A Marinha Real estava perdendo a corrida. A única esperança, a última, desesperada e aparentemente absurda esperança de deter o Bismarck antes que ele alcançasse o santuário da Luftwaffe, era reduzir sua velocidade através de um ataque de torpedos aéreos. E a única plataforma capaz de lançar esse ataque, a única peça no tabuleiro que podia ser colocada em posição a tempo, era o porta-aviões HMS Ark Royal, navegando com a Força H vinda de Gibraltar. E os esquadrões embarcados no Ark Royal eram compostos por Swordfish, os 810, 818 e 820 Naval Air Squadrons, biplanos de tela contra o maior encouraçado do mundo. As condições meteorológicas no Atlântico Norte naquele dia de maio eram, mesmo para os padrões brutais daquele oceano, atrozes. Ondas de 15 metros varriam a superfície como montanhas de água em movimento. O vento soprava à força 8 ou 9 na escala Beaufort. O convés do Ark Royal subia e descia verticalmente cerca de 20 metros entre o topo de cada onda e o vale seguinte, transformando cada decolagem e cada aterrissagem em um exercício de fé cega e reflexos sobre-humanos. Qualquer aeronave moderna, monoplano, pesada, com alta velocidade de stall, teria dificuldades extremas ou simplesmente seria incapaz de operar naquelas condições. Mas o Swordfish, com sua velocidade de stall ridiculamente baixa e suas asas enormes que capturavam cada corrente ascendente, simplesmente flutuava para fora do convés inclinado como uma gaivota levantando o voo de um rochedo batido pela tempestade. A obsolescência, naquele momento, era uma vantagem operacional que nenhum engenheiro moderno poderia ter planejado. A primeira onda de ataque, no entanto, foi um desastre que beira o tragicômico e que, em outras circunstâncias, poderia ter encerrado a operação inteira em humilhação. Os pilotos de Swordfish decolaram na tempestade, mergulharam através das nuvens baixas e da chuva horizontal e localizaram nos seus radares primitivos a silhueta de um navio grande. Procederam de acordo com o treinamento, mergulharam para a altitude de lançamento, nivelaram os biplanos a poucos metros das ondas e soltaram seus torpedos contra o alvo, apenas para perceberem, segundos tarde demais, com um horror gelado que superava o frio do Atlântico, que o navio contra o qual estavam atacando não era o Bismarck. Era o HMS Sheffield, um cruzador britânico que também fazia parte da força de perseguição ao encouraçado alemão. Por um golpe de sorte extraordinário que os britânicos atribuiriam à providência pelo resto de suas vidas, os novos detonadores magnéticos dos torpedos, uma tecnologia ainda experimental e notoriamente pouco confiável, falharam quase universalmente ao atingir a água turbulenta ou ao passar pela esteira do Sheffield.
O cruzador escapou ileso e os Swordfish retornaram ao Ark Royal com as mãos tremendo e as faces brancas, pousando num convés que subia e descia como uma montanha-russa enlouquecida para rearmar com torpedos equipados com os velhos, testados e comprovados detonadores de contato direto. Se a tripulação do Bismarck soubesse do fiasco, biplanos britânicos atacando seus próprios navios com torpedos defeituosos em plena tempestade, a risada teria ecoado por toda a superestrutura do encouraçado. Mas a segunda tentativa não seria motivo de riso para ninguém. Eram quase 21 horas. A luz pálida do dia subártico estava finalmente desaparecendo, e o Atlântico se tornava uma vastidão de cinza e negro pontilhada pelo branco das cristas das ondas. 15 Swordfish decolaram novamente do convés oscilante do Ark Royal para o que todos a bordo sabiam ser, sem qualquer dúvida, a última chance. Se este ataque falhasse, o Bismarck alcançaria a cobertura aérea da Luftwaffe ao amanhecer e a caçada estaria perdida. O líder da missão era o tenente-comandante Eugene Esmondi, um irlandês de nervos de aço que já liderara ataques contra a frota italiana em Taranto. Entre os pilotos estava o subtenente John Jock Moffat, um escocês de 21 anos que, meses antes, era apenas um estudante de advocacia em Edimburgo e que agora se encontrava pilotando um biplano de tela em direção ao maior encouraçado do mundo, no meio de uma tempestade atlântica. Eles encontraram o Bismarck em meio a uma cortina de fogo antiaéreo que transformou o céu num inferno luminoso de traçantes e explosões. O sistema de defesa antiaérea do Bismarck era, para os padrões da época, o mais denso e sofisticado já instalado em qualquer navio de guerra do mundo. 16 canhões de 105 milímetros de duplo propósito que lançavam estilhaços explodindo no ar. 16 canhões automáticos de 37 milímetros de tiro rápido que criavam uma barreira de aço a média distância. E dezenas de metralhadoras de 20 milímetros que cobriam a curta distância com um volume de fogo que parecia fisicamente impossível de atravessar. O céu ao redor do Bismarck se transformou numa parede de explosões, traçantes e estilhaços que parecia sólida o suficiente para caminhar sobre ela. Mas aqui, neste momento preciso, nesta convergência improvável de máquina obsoleta e circunstância perfeita, a obsolescência ridicularizada do Swordfish se tornou seu escudo invisível, sua armadura de paradoxo. Os sofisticados diretores de tiro alemães, aqueles computadores analógicos de balística que eram o orgulho da engenharia naval do Reich, haviam sido projetados, calibrados e otimizados para prever a trajetória de aeronaves modernas que voavam a 300, 400, 500 km por hora. Os algoritmos balísticos calculavam a deflexão necessária com base na velocidade esperada do alvo. Mas o Swordfish voava a 120 km por hora, menos de um terço da velocidade mínima para a qual os sistemas estavam calibrados. Os projéteis alemães disparados com precisão matemática perfeita contra onde uma aeronave deveria estar, passavam consistentemente centenas de metros à frente dos biplanos, explodindo em espaços vazios de céu, enquanto os Swordfish continuavam sua aproximação lenta e inexorável. A tecnologia mais avançada da Kriegsmarine estava literalmente errando porque o alvo era primitivo demais para os seus cálculos. E havia a segunda ironia, ainda mais bizarra: a construção de tela do Swordfish, aquele tecido de linho pintado que qualquer pessoa sensata consideraria uma vulnerabilidade fatal, provou ser uma vantagem que desafiava toda a lógica convencional. Os projéteis explosivos de 20 milímetros e 37 milímetros alemães eram projetados com espoletas de impacto que requeriam o contato com uma superfície rígida, metal, blindagem, estrutura sólida, para detonar. Quando esses projéteis atingiam as asas e a fuselagem coberta de tela do Swordfish, eles simplesmente perfuravam o tecido de um lado ao outro sem encontrar resistência suficiente para acionar o mecanismo de detonação. Passavam através da aeronave como agulhas através de lençóis, deixando buracos limpos e redondos, mas causando danos estruturais mínimos. Os Swordfish estavam sendo literalmente peneirados por fogo antiaéreo, mas continuavam voando,
enchendo-se de buracos como rendas irlandesas, mas recusando-se a cair. John Moffat mergulhou através da névoa de fumaça e explosões, forçando seu biplano para baixo até nivelar a apenas 15 metros acima das ondas furiosas do Atlântico, tão perto da superfície que a espuma marítima chicoteava as rodas fixas da sua aeronave. O vento lateral de 80 km por hora sacudia o Swordfish violentamente, como se uma mão gigante tentasse arrancá-lo do ar. E Moffat lutava com o manche e os pedais com toda a força dos seus 21 anos para manter a trajetória. Na sua frente, crescendo no campo de visão como um muro de aço cinzento, a massa escura e imponente do Bismarck deslizava sobre as ondas, cuspindo fogo de cada canhão e cada metralhadora que podia apontar na sua direção. Moffat esperou. Com o dedo tenso sobre o gatilho de liberação do torpedo, os olhos fixos na silhueta do encouraçado que crescia e crescia, ele esperou até o último momento possível, como os pilotos de torpedo eram treinados para fazer, e então puxou a alavanca. O torpedo de 800 libras desprendeu-se da barriga do Swordfish e mergulhou nas águas agitadas com um esguicho branco. O biplano, subitamente mais leve, saltou para cima como um cortiço aliviado de um peso, e Moffat puxou o manche para trás, virando desesperadamente para fugir da muralha de aço antes que os artilheiros de curta distância pudessem corrigi-lo na mira. Atrás dele, sob a superfície turbulenta, o torpedo corria em linha reta em direção ao flanco do Bismarck. O impacto de Moffat, ou de um dos seus colegas de esquadrão, a questão exata da autoria permanece debatida pelos historiadores navais até hoje, atingiu o calcanhar de Aquiles do gigante. O torpedo explodiu diretamente na popa do Bismarck, precisamente no ponto onde os lemes e as hélices eram mais vulneráveis. A explosão travou os lemes do encouraçado em um ângulo de 12 graus para bombordo. Num instante, o destino do Bismarck foi selado. O gigante de aço, capaz de destruir frotas inteiras com seus canhões de 380 milímetros, armado até os dentes com a mais sofisticada tecnologia naval da Alemanha, agora estava condenado a navegar em círculos intermináveis no meio do Atlântico, incapaz de manobrar, incapaz de manter um rumo, incapaz de fugir para a segurança da costa francesa. 50.000 toneladas de poder de fogo transformadas em prisioneiras pela ação de um torpedo lançado de um biplano de tela. A ironia era tão absoluta que parecia ficção. O encouraçado mais moderno, mais blindado e mais poderoso da Kriegsmarine, a manifestação física da ambição naval de Hitler, fora paralisado por uma aeronave que parecia pertencer a um museu da aviação, pilotada por um estudante de direito escocês de 21 anos voando num cockpit aberto durante uma tempestade atlântica. Na manhã seguinte, 27 de maio de 1941, os navios de linha britânicos HMS King George V e HMS Rodney alcançaram o Bismarck imobilizado e o reduziram a destroços fumegantes em um bombardeio de quase 2 horas. Mas todos a bordo da Marinha Real sabiam a verdade. O trabalho decisivo, o golpe que selou o destino do gigante, fora desferido não pelos canhões de 406 milímetros do Rodney, mas pelo torpedo de um biplano de pano. Os alemães pararam de rir do Swordfish naquele dia. Pararam definitivamente. As taxas de sucesso e sobrevivência do Swordfish continuaram a desafiar a lógica e a surpreender amigos e inimigos ao longo de toda a guerra. Durante todo o conflito, o Swordfish afundou mais tonelagem de navios inimigos do que qualquer outra aeronave aliada. Um recorde que inclui aviões incomparavelmente mais modernos, mais rápidos e mais bem armados. Ele serviu em todos os teatros de operações navais, desde as águas geladas do Ártico, onde escoltava comboios para Murmansk sob temperaturas que congelavam o óleo dos motores, até as águas tropicais do Oceano Índico e do Mediterrâneo. No total, 2.392 Swordfish foram produzidos pelas fábricas da Fairey e da Blackburn Aircraft. E o fato mais extraordinário de todos: a aeronave que deveria ter sido aposentada e substituída em 1940, que todos os relatórios oficiais classificavam como obsoleta antes mesmo do início da guerra, continuou em produção e em serviço ativo de combate na linha de frente até o dia da vitória na Europa em maio de 1945.
Ele sobreviveu ao seu próprio sucessor designado, o Ferrey Albacore, que entrou em serviço depois dele e foi aposentado antes dele. E serviu ao lado de aeronaves uma geração inteira à frente, como o Grumman Avenger americano e o Fairey Barracuda, que eram incomparavelmente superiores no papel, mas que nunca conseguiram igualar o Stringbag na métrica que mais importava: a capacidade de cumprir a missão em qualquer condição, por pior que fosse. Além do Bismarck e de Taranto, o Swordfish encontrou um segundo ato de relevância que prolongou sua carreira bem além de qualquer expectativa razoável. Tornou-se o flagelo dos U-boats alemães. Equipados com foguetes ar-superfície e radares ASV primitivos mas funcionais, esses biplanos operavam a partir de porta-aviões de escolta minúsculos, navios mercantes convertidos às pressas com convéses de voo improvisados, protegendo os comboios aliados que cruzavam o Atlântico carregando os suprimentos sem os quais a Grã-Bretanha teria sido estrangulada. A sua capacidade de voar lentamente, que era uma desvantagem mortal contra caças, revelou-se uma vantagem decisiva na guerra antissubmarina. A baixa velocidade permitia que os tripulantes vasculhassem a superfície do mar com uma atenção meticulosa, avistando periscópios, manchas de óleo e esteiras de bolhas que uma aeronave mais rápida simplesmente sobrevoaria sem detectar. Voltemos àquele momento no Bismarck. O sargento artilheiro Hans Weber, agarrado ao seu posto antiaéreo enquanto o encouraçado estremece com cada salvo das baterias principais, observa o Swordfish de John Moffat emergir da névoa e das explosões, aproximando-se com aquela lentidão quase irreal que desafia os seus instintos de artilheiro. Ele vê as linhas de traçantes riscarem o céu cinzento ao redor do biplano, mas a aeronave de pano parece flutuar entre as explosões como se existisse num plano diferente da realidade, como se as leis da guerra moderna simplesmente não se aplicassem àquele anacronismo voador. O som do motor Bristol Pegasus, aquele ronco constante e preguiçoso, é abafado pelo rugido ensurdecedor das baterias de 105 milímetros, disparando em sequência. Mas o Swordfish não se desintegra, não explode, não cai. Ele continua, implacável. E então Weber vê o torpedo desprender-se da barriga da aeronave e mergulhar na água espumante. O que aconteceu nos segundos seguintes mudou a história naval para sempre. O Bismarck, que deveria reinar soberano nos mares do Atlântico, tornou-se uma prisão de aço girando em círculos para 2.200 homens alemães, condenados pelo golpe de um avião de tela, madeira e barbante. Dos 15 Swordfish que atacaram o Bismarck naquela noite de tempestade, todos os 15, voltaram para o convés do Ark Royal. Muitos estavam tão cheios de furos de projéteis que suas asas de tela pareciam rendas, mas todos voltaram. O Fairey Swordfish não foi uma obra-prima de velocidade, de potência ou de sofisticação tecnológica. Não ganhou nenhum prêmio de design. Não impressionou nenhum general em nenhum desfile aéreo. Mas foi algo infinitamente mais valioso do que tudo isso. Foi uma vitória absoluta da funcionalidade sobre a forma, da resiliência sobre a estética, da capacidade de cumprir a missão sobre a capacidade de impressionar em demonstrações. Ele provou, repetida e irrefutavelmente, que no caos real e imprevisível da guerra, a aeronave perfeita não é a mais rápida, a mais moderna ou a mais cara. É aquela que consegue decolar naquelas condições, voar até aquele alvo e lançar aquele torpedo, não importa quão antiga pareça, quão devagar voe ou quão ridícula seja aos olhos dos que operam máquinas mais brilhantes. Os alemães riram do Swordfish quando o viram pela primeira vez. Riram da tela, das rodas fixas, do cockpit aberto, da velocidade de trator. Mas aquela risada foi silenciada definitivamente pelo som de um leme travado a 12 graus e pelo rugido final de um encouraçado de 50.000 toneladas, afundando nas águas geladas do Atlântico. Quando você olha para um Swordfish hoje, seja num museu, seja nos raros exemplares que ainda voam no Navy Wings Historic Flight no Reino Unido, não veja apenas um biplano antiquado de pano e arame.
Veja a aeronave que enfrentou o maior e mais temido navio de guerra da sua era, voando a 120 km por hora num cockpit aberto durante uma tempestade. E venceu. Foi uma declaração gravada em sal e aço de que a coragem obstinada dos pilotos e a inteligência tática de quem sabe usar as ferramentas que tem à disposição podem superar qualquer vantagem tecnológica, por mais esmagadora que pareça. O Swordfish serviu com uma distinção que pouquíssimas aeronaves na história podem reivindicar. Foi o último biplano de combate a ser retirado de serviço na linha de frente de qualquer força aérea ou naval combatente, voando missões operacionais até o último suspiro da guerra na Europa em maio de 1945. Hoje, os poucos exemplares preservados que ainda tomam os ares são tratados com a reverência que se deve a um gigante que caminhou entre mortais. O ronco do motor Bristol Pegasus ainda ecoa sobre os campos da Inglaterra como um lembrete de uma época extraordinária em que o destino de impérios e de civilizações dependia de homens em cockpits abertos, voando máquinas de tela e aço contra muralhas de blindagem e fogo. Como sempre, muito obrigado a todos por assistirem. Se você se interessa pela história dessas máquinas incríveis que desafiaram todas as expectativas e todos os manuais, considere dar um like e se inscrever no Céus em Guerra. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo esses relatos de coragem e engenharia obstinada que moldaram o mundo em que vivemos. E se você tem alguma história sobre outra aeronave obsoleta que surpreendeu o mundo, deixe nos comentários abaixo. Até a próxima missão. Bons voos!